Fala galera do Arena Trader, estamos aqui ao vivo da Expert para um papo sensacional. Eu estou lisonjeado, falei sem gaguejar, hein? Um abraço, Márcio Killing, pela aula de dicção. Vamos que vamos, turma. Estou com 3 pessoas que eu admiro demais aqui para falar de macro, mas e como macroeconomia auxilia no nosso dia a dia como day traders. E, poxa, eu tô muito feliz porque eu escolhi a dedo essas pessoas. Eu falei assim, tava lá com o Casaca, vocês sabem que o Casaca é muito criterioso, certo? Eu falei, ó, eu quero o Altino, eu quero o Juquira, eu quero o Perrette, porque eu vejo que eles fazem, olha, estão olhando para o mesmo lugar, mas chegando nesses números, nessa interpretação de maneiras distintas. E eu tô muito feliz de ter aqui com vocês. Eu acho que você de casa pode extrair vários e vários ensinamentos aqui. E eu também quero aprender. E eu não sei se vocês têm essa capacidade de me ensinar aqui hoje, ou ensinar esse público, mas eu vim com um caderninho, a gente está até com o nosso colega aqui ao fundo, também anotando tudo, e estou muito feliz de estar aqui com você. Altinão, se apresenta aí brevemente para a galera, quem é o Altino, como é que você chegou nesse mercado em 30 segundos? Agradeço a oportunidade, estou aqui na Expert, né, fazer o Merchan, o maior evento de investimentos do mundo. Estou no mercado há 12 anos, comecei no mercado bancário, trabalhei em grandes bancos. Então já uma visão ali um pouco mais fundamentalista, porque eu tirei uma certificação para operar, para trabalhar em banco, como gerente de investimentos mesmo. Então já abre um pouco o leque de conhecer mais o mercado financeiro. Eu tive muito problema de saúde no banco, que é um ambiente bem estressante, apesar de gostar. Comecei a migrar, conheci mais a fundo ali o mercado de ações, comecei a fazer essa migração. Primeira vez no trade, tomei um loss pesadaço. Consegui fazer 38 mil reais, não sabia muito bem operar. Coloquei minha margem de garantia como ações, comecei a tomar lote de 100 em 100, achei que era igual swing trade. Tomei para trás, falei assim, cara, preciso de entender mais. Eu sei que aqui tem dinheiro, mas eu preciso de aprender mais. E aí, como eu sou um cara que não para, eu comecei a aprofundar. Comecei a estudar um pouquinho de análise técnica, análise quant, fluxo de ordens, fiz um MBA em mercado de capitais, tirei outras certificações e comecei ali a aprofundar meu conhecimento para conseguir realmente extrair performance do mercado. Sintetizando para o pessoal aqui de casa, digamos que o macro é bolsa para cima, dólar para baixo, certo? Vocês têm esse pano de fundo. Sim, o macro ele é a expectativa. Perfeito. A expectativa é essa, isso, certo? Vocês vão sentar na tela de vocês, basicamente, se você tiver for diferente, mas o que eu estou entendendo aqui, eu acho que o pessoal de casa pode estar entendendo. Beleza, estou entendendo que bolsa para cima, dólar para baixo. Eu vou sentar aqui e vou esperar um sinal de acordo com a minha técnica para tentar comprar bolsa e vender dólar. Isso. Certo? Sim. Bom, beleza. Esse é o pano de fundo, aí você tem o seu filtro técnico que vocês não abandonam de maneira alguma. Não é só isso, certo? Sim, certo. Maravilha. Além disso, eu vejo uma coisa muito importante também, que é a falta de análise da cesta de ações do Ibovespa. O pessoal não sabe, de fato, quem é o papel que tem mais fluxo hoje dentro do índice. Quem está mandando no índice, né? A Juros manda no mundo, concorda? Tem um grande amigo gestor, aliás, que eu vou bater um papo aqui com ele hoje. Você está convidado para estar aqui com nós, é o Sérgio Machado. Fala muito de juros. Ele fala o seguinte: ele fala, juros é o cachorro, né? E as ações é o rabo do cachorro, né? Então, ou seja, né, quem manda de fato, né, é ele. Então, hoje, pessoal, quem para vocês que estão analisando na basket do Ibov, que está mandando no preço do índice? Quem vocês têm acompanhando? Porque assim, Petro e Vale já teve um volume muito forte. Hoje já não vejo, só não quero dar a dica que eu sei onde eu estou olhando, para que mercado e que setor eu estou acompanhando o mercado, quem está fazendo de fato preço e quem de fato puxou Ibov nesses últimos dias. Como é que vocês ficam olhando essa rotação, esse fluxo? Vocês analisam alguns dados da B3, estrangeira, outra coisa também importante, que isso faz parte do macro, certo? Dentro do mercado de ações, eu gosto muito de antecipar o movimento. O macro tem muito disso, né? De antecipar, que o Perrette falou. Para antecipar a abertura do Ibovespa, eu consigo olhar para as ADRs. Perfeito. Então, eu tenho uma grade ali dentro do sistema Quant, onde eu olho as ADRs. Então, a ADR da Petro, a ADR da Vale, a ADR de bancos. Então, essas ADRs, elas vão mostrar a possibilidade ou a expectativa da abertura de ações aqui. E quando o mercado vai abrir às 10 horas, eu tenho um cálculo que é o cálculo do Ibovespa, onde eu pego o Ibov, que é o mercado à vista, eu faço uma expectativa de abertura do Ibov e somo o spread do índice. Parece técnico, mas é tranquilo. Então esse spread começa em torno de 2.000 pontos agora. Agora deve estar uns 1.700 pontos. Então eu pego o Ibov e o Ibov vai subir 0,5%. Eu pego 0,5%, somo o spread do Ibov e eu tenho expectativa. Se às 9h40, como começa o leilão das ações, eu tenho um descasamento desse spread, eu vou buscar a melhor ponta, compradora ou vendedora. Se o macro direcionar, melhor ainda. Então tem bolsas americanas para cima, o Ibov abrindo para cima. Esse Ibov para cima vai puxar o índice para cima mais?
Tem possibilidade, né, através do preço justo? Tem. As ADRs estão subindo? Sim. Commodity está subindo? Sim. Então é um gatilho para eu comprar. Aí eu vou para os juros americano, caindo, melhor ainda. DI caindo, melhor ainda. Então, para mim, o que faz peso dentro desse mercado, eu acompanho antes do mercado abrir, antes das 9, eu acompanho um pré-mercado das ADRs, e às 10 horas eu faço o cálculo do Ibovespa. E aí não importa tanto o peso de cada ação. Eu calculo todas as ações do Ibovespa para conseguir pegar esse fechamento de spread. Composição dos estrangeiros, bancos e um fluxo agressor, né? Porque dentro do sistema eu também olho um pouco de fluxo ali. Então o fluxo também ajuda. Tem volume, tem fluxo, preciso de agressão para deslocar preço. Porque não adianta nada. A bolsa para cima e não tem volume. Então, quando entra o volume ali, quando entra o fluxo, o mercado anda mais. E nessa abertura do mercado à vista, entra muito volume aqui. Então, às 9h30, nosso mercado para, que eu chamo de horário mundial do pullback, depois vocês olham no gráfico. Que horas? Todo dia, às 9h30, o mercado faz um pullback. O mercado abre às 9, precificando lá fora. Então, se ele está subindo, às 9h30 ele vai cair, esperando a expectativa do à vista. Quando o mercado à vista abre, ele direciona. Então pega o gráfico, coloca o candle de 5 minutos, de 9h30 às 9h35 e lembra lá do Altino, chamado horário mundial do pullback. Que é pegando esse fluxo de abertura do à vista. Então eu montei minha operação de hedge ali durante a abertura, até 9h30. 9h30 eu desmonto, esperando a expectativa das ações, que é onde entra o grande volume aqui. Eu vejo muitas das vezes, quem opera índice tem que saber o que está operando. E esse cálculo, por exemplo, muitas pessoas vão fazer o cálculo como é que você faz, só que esquece que ele tem que ir recalculando os juros todos os dias, né? Enfim, mas o que eu vi, muitas pessoas, poxa, os bancos estão subindo, mas Petro e Vale estão caindo, né? Nesse rallyzão que a gente teve. Eu considero um baita rally. Assim, né? Tivemos quantos? quase 13 dias seguidos de alta, né? Então, quem estava mandando? Cara, foram os bancos. E aí a gente viu Vale praticamente nas suas mínimas, aí perto de R$60. A Petro também não tão interessante, ela está próximo da região de topo, mas não está na sua máxima. E aí eu vi muitos traders deixando de comprar e aproveitar a alta no intraday, no day trade, e deixaram de ganhar boa parte desses lucros. E foi assim. Bradesco foi uma porrada incrível, empurrou demais, e isso aí eu tenho também, tá? Fora o dividendo. Né? Fora, né, bonificações de ações todo ano, que é maravilhoso. Então, claro que não é recomendação nenhuma, pelo amor de Deus, não é qual nada, mas assim, a gente está respirando fundo aqui porque nós estamos desde a pandemia com o papel de lado, e assim, onde lado não anda de jeito nenhum, né? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, talvez eu chamo isso de efeito serrote, né, cara? Parece que você quer te matar. Então, acho que é importante. Fita, né? É importante entender esse fluxo, mas não o fluxo do times in trade, mas o fluxo onde está a compra do estrangeiro, do institucional, do banco, das grandes pessoas físicas, porque a gente precisa conhecer de fato quais são essas empresas e entender qual é o cenário. Porque você estava falando sobre Vale. Vale, China é o maior cliente. Não lembro, acho, mas é mais de 30% do volume de Vale. Quando a gente olha lá o balanço, receita dividido por país, é um absurdo. Isso já caiu muito, né? Já caiu consideravelmente. Vou falar um número, não é o número preciso, mas para deixar hipotético aqui para você entender, Vale vendia 50 bi de dólar mês China, ano China. Aí já está em 30 e poucos bi, né? Mas caso alguma coisa aconteça, caso algo melhore, começa a voltar ao normal, começa a consumir de novo, a demanda pelo aço começa a subir. Poxa, o petróleo aí consiga ficar interessante, se estabeleça nesse patamar, Petrobras e etc. consegue manter os seus lucros, né? Não entregar um resultado igual ao passado, mas ficar ok, e os bancos seguirem fazendo, eu acredito sim, né? E não acontecer nada do que você comentou com a gente aqui, Pet. Essa bolsa vai andar muito, e eu entendo que tem muito papel sim, que tem uma relação preço-lucro que está muito abaixo ainda. Então acho que a gente tem um espaço grande, e eu acredito que a nossa bolsa está mega atrasada do mundo como um todo. Se a gente olhar versus SP500, o que é isso? Né? A gente está... E em dólar ainda a nossa bolsa é muito menos. Então, eu espero que esse dia aconteça, a gente vai ver muita gente falando o mesmo que eu estou falando, mas a gente está falando isso há 3 anos. E eu acredito que a gente está longe ainda de um belo bull market aqui ainda, mas quando esse bull market acontecer, vai ser maravilhoso. E Scott, só um negocinho, além disso tudo que você falou, os balanços das empresas estão excelentes. A questão, acho que para mim, a única é responsabilidade fiscal e os nossos juros. Se isso daí a gente tiver um maior controle das contas públicas junto
com um juros cada vez mais atrativo, ou seja, cada vez mais baixo, acho que abre espaço para realmente acelerar o Ou seja, movimento. deixa o povo trabalhar, que É a gente isso. dá o nosso jeito. É isso aí. Interfere o menos possível, que a gente vai chegar lá e as empresas vão ter lucro, e enfim. É isso. Deixa a questão Esse um é o pouco mais resumo. pautada, mais regida e tranquila, e interfira o menos possível. Né? Exato. Acho que eu concordo total. Dentro do Ibovespa, eu gosto de trazer uma relação legal também do cenário macro, é que eu gosto de dividir entre velha economia e nova economia. Perfeito. Então, quando a gente vai para a velha economia, a gente tem muito petróleo, minério, commodity mesmo. Quando a gente vai para a nova economia, a gente tem tecnologia. Já que aqui no Brasil não tem tanta tecnologia assim, a gente vem para o setor financeiro. São os intermediários financeiros que, de certa forma, está ligado, atrelado ali à tecnologia. Então, a gente olha o movimento lá fora. A gente pega empresas ligadas ao Nasdaq subindo muito, principalmente com o advento de tecnologia ali, inteligência artificial. A gente pega o Bitcoin também no momento de retomada. Então, o macro, nessa área de tecnologia, aponta para cima. Consequentemente, commodity vem perdendo peso. Para onde vai o dinheiro, né? Então, você perguntou assim, dessa direção macro. Então, às vezes, ao invés de olhar cada setor, cada parâmetro, cada empresa, a gente pensa assim, ó, nova economia ou velha economia? Perfeito. Se é velha economia, essas empresas, elas passam melhor para os juros altos. Isso é um fato. Então, juros mais alto vai favorecer ali as commodities, Petro, Vale, as grandes empresas com grandes composições no índice. Os juros caiu um pouco, lá fora, a Nasdaq está subindo, criptomoedas no geral As subindo. FANGs na lua. Justamente. Na época de pandemia com juros baixos, qualquer NFT que você comprava ali, qualquer cripto que você comprava, meme coin, coloquei R$1.000 numa meme coin, virou 14 mil dólares. Aí eu falei assim, cara, ou eu fico milionário com esse trem, ou eu paro. Do nada o trem virou zero. Então, o dinheiro com juros baixos, eu consigo captar muito recurso no mercado, e aí eu consigo colocar esse dinheiro em qualquer lugar. E isso beneficia os mercados aí da nova economia ligada à tecnologia. Então, entrando nisso, a gente tem essa possível valorização da small cap. Então, a gente tira um pouquinho daquele peso ou do fluxo da Vale, Petro, velha economia, e começa a trazer um pouquinho ali para o mercado financeiro e para as small caps. Então você está vendo essa rotação atual, nesse Sim. cenário atual. Maravilha. Então, poxa, se o cara também gosta de operar índice dólar e quer fazer um day trade também nesses setores, talvez seja um setor para estar um pouquinho mais na tela acompanhando, ver se tem uma oportunidade dentro da técnica dele. Eu concordo contigo, Justamente. gosto muito disso também. Eu acredito no seguinte, a gente tem um setor que também está muito amassado, que é a construção civil, Muito. aqui no Brasil. Caso a gente tenha a redução da taxa de juros, é muito importante para a construção civil, e se o minério de ferro se permanecer nessa região, é maravilhoso, porque o construtor vai conseguir comprar um aço mais barato com a taxa de juros menor, ou seja, a gente vai ter um lucro e uns balanços melhores das construtoras. Então, essa é a importância da macroeconomia e como a gente se interage, né, com o rotation dos setores. E eu gosto muito de construção civil, é um mercado no qual eu conheço muito, trabalhei por anos nele, então eu estou vendo esse cenário possível. Eu não quero Vale, eu quero construtora. Boa. Será que Isso isso aí. vai se manter? É verdade. Taxa de juros ficou, poxa, o minério tá ali, perto de 60, pô, beleza, né? Vale tá ali, o minério, falei o preço errado, que não é o preço do minério. Enfim, é aqui que eu quero entrar. Pô, será que eu tenho timing nas consultoras? Quais são as melhores? Como é que tá o VGV disso? Porque lá no caso Sim, contrário, sim, lá sim. a gente tá vendo as consultoras lá na China com estoque de imóveis gigantesco. A gente vê os imóveis, preço do imóvel caindo. O construtor não quer, mas no Brasil, como é que tá a construção civil? A construção civil tá muito bem. Mas ainda existem muitas empresas que estão muito endividadas por causa da taxa de juros. A gente saiu de 4 para. Né? Então, os caras começou a construir com 4, no meio desse daí, a gente vê a 12, né? 13. Cara, esse cara. Algumas construtoras só não quebraram, não sei como. Porque eu via o preço do aço, É isso quando aí. eu conheci, o preço do aço era 1,70 o quilo o preço do vergalhão. E hoje? Veio para 7. O concreto era R$230, veio para 600, 700. Olha o tamanho. Então, Inflação, né? E aí, ou seja, a gente estava falando de imóvel outro dia. Cara, não estou conseguindo comprar, porque qualquer coisa está valendo muito dinheiro. E aí inflacionou para todo mundo e a gente também não consegue comprar. Será que talvez a gente não possa ter uma redução também? Vou conseguir construir mais barato, consequentemente vou conseguir entregar um produto mais barato em onde a população consegue comprar mais. Então eu estou olhando para esse lado aqui para dar um bisu para o pessoal que está de casa aí entendendo esses setores. Eu estou olhando muito banco e construção civil. Eu acho que está bem atrasado aqui, tá? Na área de construção civil, eu também gosto Que é velha economia. É velha economia. Só que dá para você analisar com a nova economia. Como assim? Vamos tentar achar o macro do mercado de imóveis. É basicamente isso. Então, quando eu falo, eu vejo a pandemia. Qual foi a tendência na pandemia? As pessoas ficaram em casa. O que abriu muito? Home office. Então, as pessoas começaram a trabalhar mais de casa. Consequentemente, as pessoas saem um pouco do grande centro, porque o grande centro é caro e apartamento pequeno.
Nesse movimento da galera em casa, o que todo mundo entendeu? Eu preciso ter uma casa boa, porque se vier uma pandemia aí, eu vou estar em casa com minha família, vou estar trabalhando de lá, então eu preciso de um ambiente muito melhor e maior. Imagina um filho num apartamento de 30 metros quadrados, não dá. Então a gente pegou esse home office aumentando, consequentemente as construtoras que afastam um pouco dos centros têm um acabamento um pouco melhor, tipo médio luxo ali. Essas construtoras, elas se beneficiam, porque ela vai trazer uma área de lazer maior para os apartamentos. Consequentemente, nesse movimento, eu olhei algumas, por exemplo, Cirela. Peguei um boom muito grande, peguei 54% da Cirela, justamente porque eu peguei o macro, eu vi o aumento do preço, mas eu vi as pessoas mudando o comportamento de consumo de imóveis. Então as pessoas saíram do centro e foi um pouco mais longe, porque ela tem a possibilidade de fazer 2, 3 vezes por semana home office. Então as construtoras de médio luxo, com apartamentos maiores, pouco fora da região central, se valorizou. Então onde as pessoas estão, onde estão os grandes centros comerciais, todo esse comportamento humano de consumo, ele dá a ideia e o lado do cenário macroeconômico. E aí você entendendo e analisando o comportamento e o consumo, você consegue entender para onde a massa vai, e aí você consegue analisar qualquer setor. Perfeito. Perfeito, pessoal. Cara, que papo gostoso. Pessoal, talvez você pode... Como isso influencia no day trading? A gente precisa ter esse pano de fundo. A gente precisa saber em que mar nós estamos navegando. Porque se nós não soubermos em que mar nós estamos navegando, talvez a gente não vai conseguir, ao menos, içar essa vela e saber para onde a gente aponta. Então, o que eu posso olhar na segunda-feira para operar? No caso, o Scott, hoje, meu maior drive é bancos. Se banco não andar, esquece. A gente pode ver. O mercado andou, os bancos acalmaram um pouquinho, a bolsa também. Então você opera macro, né? Caraca, falou que não operava, agora já tá Não, falando mas que isso é opera. teoria de Down, isso é correlação. Ele ligou. Correlação é macro, aí já vem pro time. Mas é isso. Daí eu faço uma brincadeirinha só para disfarçar, mas muito feliz. Obrigado por esse papo. Falaria por mais horas, o pessoal de casa também. Aproveita, sigam esses caras no Instagram. Deixa aí o seu recado para vocês. Quiserem rapidamente um livro. Eu acredito que o livro traz muito essa base teórica. A gente precisa também trazer para a parte prática. De teoria, eu indicaria Finanças Internacionais. E trazendo isso para a prática, eu indicaria nos acompanhar na rede social. Então, Altino Júnior Investidor no meu canal tem muito conteúdo. Nas redes sociais, Altino Júnior, também muito conteúdo. Eu gosto de trazer o macro para a prática. Então, eu entendo política monetária, entendo juros, mas como que eu uso isso para operar? Eu acho que esse é o grande gargalo ali dentro do mercado. Mas Finanças Internacionais tem muito ali para você entender essa teoria sobre o macro. Pessoal, muito obrigado. Obrigado vocês. Aproveita, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. E seu inimigo também, se você compartilha, se não gostou. E se inscreve no canal. E bora lá. Valeu. Até a Valeu. próxima. Tchau, tchau.